Para mim é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Agradeço o convite da Dorca. O som tá bom aí? Ok? A Dorca me ligou, me convidando. E na mesma hora me veio uma possibilidade muito grande de falar sobre a importância da mulher. Num contexto hoje em que nós vivemos, a mulher ela ocupa um espaço de destaque, concordam? Não é? Se levarmos para a política, as mulheres estão ocupando cargos, seja no município, no estado, em países como presidente. Até pouco tempo tínhamos uma rainha que reinou sobre o Reino Unido por várias e várias décadas. Eu tenho o prazer de trabalhar no município onde uma mulher é a prefeita desse município. E dentro dos cargos desse município, 80% deles são ocupados por mulheres. O município anda em vento em popa, tal qual é o compromisso, o comprometimento, a forma delas trabalharem. No mundo atual, as mulheres tomaram um destaque muito grande, seja pela sua competência, seja pela sua sabedoria. Competência, então, nem se fala. Fui marcar um horário com a odontóloga aqui da nossa igreja, e aí a secretária, não, nós temos horário. Opa, que beleza, porque quando a gente vai no dentista, numa odontóloga, a gente quer ser atendido de imediato. Algum problema aconteceu, porque é um lugar que a gente não vai com costume assim, né? Aí eu pegou a agenda, nós temos a agenda para 2023. Né, doutora Caroline? 2023, a agenda dela, tal é a competência dela, né? Então é isso, nós temos que entender que a mulher tomou um lugar de destaque no nosso mundo. No mundo secular, a valorização da mulher nunca teve em alta, em pauta como hoje. No meio cristão, então, a valorização veio a galope. Se nós pegarmos a nossa igreja aqui de Sanclerlândia, grande parte da liderança ela é composta por mulheres. A maior parte, se não, é composta por mulheres. A igualdade de valores entre homens e mulheres, ele vem se destacando há algum tempo. Mas as mulheres têm que arduamente conquistar o seu espaço. No Brasil, por exemplo, apenas a partir do ano de 1932 é que a mulher teve direito a voto, enquanto os homens já tinham há algum tempo. Mas nós já estamos cientes do valor da mulher no mundo secular. E no reino de Deus? Qual é a importância da mulher no reino de Deus? Nós ouvimos falar muito dos apóstolos, nós ouvimos muito falar de grandes homens dentro da Bíblia, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento. Então, minha palavra hoje para vocês é sobre a importância da mulher no reino de Deus. Eu gostaria de pedir às irmãs que pudessem abrir as suas Bíblias em Lucas, capítulo 8, do versículo 1 ao 3. Lucas, capítulo 8, versículos do 1 ao 3. Diz assim a palavra: Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com eles. Quem eram esses 12? Os apóstolos. Versículo 2: E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades,
Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. É um texto curto, mas daí dá para a gente extrair grandes ensinamentos. Primeiro aqui, algumas atitudes que nós podemos compreender dentro do texto em que demonstram a importância da mulher no reino de Deus. A primeira atitude que a gente pode extrair desse texto é o desejo de servir. É comum em nossas vidas nós recebermos uma graça, sermos gratos, felizes por aquilo, e logo em seguida nós tomamos o nosso caminho. A maioria das vezes em que um cristão procura a Deus, grande parte dessas vezes é porque ele está com um problema e precisa solucionar esse problema. Na alegria, nas festas, poucas pessoas convidam Deus, poucas pessoas convidam Jesus Cristo para participar das festas. Mas no momento de angústia, de desespero, a primeira pessoa a ser convidada para fazer parte da nossa vida é Cristo. E essas mulheres, elas estavam passando por vários problemas. Diz a palavra que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Uma delas foi curada, ela foi tirada dela 7 demônios, e as outras foram curadas, e elas seguiram, elas resolveram servir a Cristo. Eram mulheres que queriam servir, queriam cooperar com o trabalho que estava sendo feito, de evangelização, de levar a palavra de Deus àqueles que não a conheciam. Elas receberam as bênçãos e seguiram, elas não ficaram pelo caminho. Elas, tanto na tristeza, quando elas estavam precisando de Cristo, e depois, na alegria de estar próximo a Ele e acompanhando Ele, elas seguiram a Cristo com muita fé. E eu gostaria de pedir a vocês que continuassem com a Bíblia aberta no livro de Lucas, que nós vamos ainda falar um pouco mais. Elas, naquele período, elas mantiveram o ministério de Cristo. O que foi isso? A palavra fala que Maria Madalena, Joana, Susana e muitas outras quais lhe prestavam assistências com os bens. Olha só, minhas irmãs, aquele período não tinha as facilidades que nós temos hoje. Grande parte de nós aqui passamos por muitas dificuldades, momentos em períodos de nossas vidas que nós não tínhamos as facilidades que temos hoje. Facilidade de ter um carro, quem adquiria uma bicicleta era uma conquista muito grande. Hoje não, hoje cada casa aí, se não tem um carro, se não tem 2 carros, um carro é certeza que tem, a sua casa própria, viagens. Eu pensava que nunca ia conseguir fazer uma viagem de avião, e nós já fizemos algumas, com muito custo, mas fizemos. Mas as facilidades hoje são maiores. Imagine só naquela época em que tinham várias adversidades. Primeiro, porque a mulher não era reconhecida. As mulheres, elas não poderiam participar de determinadas funções ou atos que pudessem acompanhar, principalmente a Cristo. Elas não poderiam certos atos fazerem, se não fosse, lógico, na presença de Cristo, porque Ele igualou tanto o homem quanto a mulher. A logística em que nós podemos entender aqui é que a palavra fala que Ele andava por cidades e vilas levando a palavra. E nessas cidades e vilas, quem acompanhava quem acompanhava Jesus, além dos apóstolos, eram essas mulheres. E fala a palavra que quem mantinha essas viagens não eram homens, não eram
os apóstolos, quem estava mantendo essa viagem eram as mulheres com os seus bens. Quer dizer então que lá tinha mulheres pobres, mas tinha mulheres também com recursos que resolveram acompanhar a Cristo. E veja bem, como que seria naquela época a hospedagem? Como que seria a alimentação? Como que era o transporte? Como que eles se locomoviam de um lado para o outro? Eu, na minha vã ignorância, eu imagino que estava tudo perfeito, porque as mulheres fazem tudo com maestria. Eu imagino a minha casa, por exemplo, sem a minha esposa. Ela ficou alguns dias com Covid, e aí nós isolamos ela e o João Neto na parte de cima de casa. Embaixo virou uma bagunça. Aí eu tinha que cozinhar, mas ninguém queria lavar as vasilhas. Eu não estou dizendo aqui que as mulheres servem para isso, sabe? Só para isso. Eu estou dizendo que elas são organizadas. A minha organização ficou muito aquém do que era a organização dela. Toda hora eu tinha que perguntar onde estava alguma coisa, mas era nós que estávamos limpando e guardando. Ela falou: sabe como é que eu vou saber? Você está aí. Então, essas mulheres devem ter deixado Cristo fazer o trabalho deles sem se preocupar com outras coisas. Sem se preocupar aonde ia dormir, o que iria comer, porque elas estavam dando esse suporte a ele. Elas mantiveram toda essa logística. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus nunca fez milagre para prover as suas necessidades. Se vocês forem olhar a Bíblia, em nenhum momento vai dizer que ele fez milagres para prover as necessidades dele. Sempre foi as dos outros. Pois bem, então se eu estou levando a palavra de Deus para quem não conhece, eu preciso, e ele estava no mundo, na nossa semelhança, em carne e osso, e precisava de algumas necessidades, assim como nós também precisamos. E essas mulheres supriram essa necessidade dele nesse período. Elas serviram a Cristo. Cristo não recebia nada pelo que ele fazia. O que ele queria era levar a palavra de Deus a que ele não conhecia. Um segundo ponto em que pode se extrair desse texto é a lealdade dessas mulheres. Aqui fala que elas caminharam com ele por cidades e de aldeia em aldeia. Vocês poderiam abrir, por favor, a Bíblia de vocês em Lucas, capítulo 23, versículo 49. Nós vamos falar um pouco agora da lealdade dessas mulheres. Do capítulo 8 ao capítulo 23, nós passamos por muitas coisas aqui, né? Cristo passou por muitas situações. Uma delas foi todo aquele período em que ele foi torturado. E após ser torturado, ele foi crucificado. O que eu quero mostrar para vocês aqui, a lealdade dessas mulheres e a importância dela na vida de Cristo, é que, no primeiro momento, elas a acompanhavam e mantinham com os seus bens. Num segundo momento de lealdade delas, é que no momento de dor, no momento em que uma pessoa precisava mais dos seus amigos, que precisava de pessoas ao seu lado, no que foi o momento da crucificação de Cristo, quantos apóstolos estavam ao lado de Cristo nesse momento? A Bíblia fala de um, que era João, que estava ao lado da mãe de Jesus. Mas fala de outras pessoas. Olha só. O que que fala o capítulo 23, versículo 49? Mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia,
ficaram de longe observando essas coisas. Elas ficaram observando todo aquele momento em que ele foi açoitado, e depois, na hora da crucificação, elas também estavam ao lado de Cristo. Elas em nenhum momento abandonaram Cristo, elas tiveram fidelidade, elas tiveram lealdade. E o que é lealdade? Lealdade é um valor humano de ser plenamente confiável, manter a sua retidão moral, honestidade e honrar a pessoa. Eu não estou dizendo aqui que os apóstolos não tiveram lealdade, não tiveram honra, mas eles tiveram medo, no mínimo, né? Porque eles não estavam ali. Mas as mulheres que seguiram Cristo desde a Galileia estavam presentes naquele momento. Elas foram plenamente confiáveis, elas manteram a sua retidão moral para com Cristo, elas mantiveram a sua honestidade e a sua honra de estar presente de Cristo. Elas nunca abandonaram Cristo, seguiram-no até o fim. Tanto é que na crucificação elas também estavam presentes. No livro de João, capítulo 19, versículos 25 a 27, João capítulo 19, versículo 25 a 27. Olha o que fala a palavra. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Então é um momento em que mostra que um dos apóstolos que estavam na hora da crucificação era João, mas que as mulheres que acompanhavam João, que acompanhavam a Cristo desde a Galiléia também estavam, e uma delas é Maria Madalena. Elas foram fiéis, elas tiveram uma lealdade muito grande com Cristo. Um terceiro ponto em que nós podemos extrair dessa leitura de Lucas capítulo 8 é a fidelidade dessas mulheres. E o que significa fidelidade? Porque a fidelidade está muito próxima à lealdade, mas tem uma diferença. Significa uma atitude de quem é fiel, ou seja, de quem tem compromisso com aquilo que assume. As mulheres, elas foram da Galileia, elas foram fiéis a Cristo até o fim. Mas como assim até o fim? Eu explico para vocês. Mesmo diante de todas as intempéries, clima, alimentação, elas nunca desanimaram diante das dificuldades enfrentadas. Elas permaneceram próximas a Jesus, não só nos dias de aclamação na Galileia, que foi momentos de alegria, de estarem próximos a Cristo, mas também na amargura do Calvário, ou tristeza. Elas honraram Jesus na vida e na morte. Como que elas honraram Jesus na vida e na morte? Na vida, uma passagem bem clara que muitas delas prestavam assistências com seus bens. Então, os próprios bens delas estavam mantendo a obra de Cristo. Um outro momento em que nós podemos mostrar a fidelidade dessas mulheres foi que após a crucificação, a constatação da morte de Cristo, José de Arimateia esteve na presença do rei e pediu para que pediu a ele o corpo de Cristo. E aí fala a palavra que ele foi envolto no linho e colocado no sepulcro.
Mas vocês sabem quem acompanhou todo esse trajeto, todo esse momento de preparação do corpo? Sabe quem acompanhou? As mulheres. Elas queriam, a Bíblia não fala, mas elas queriam ver se realmente Cristo ia ser tratado da forma digna e honrada que ele sempre foi, que ele merecia. A palavra em Lucas ele é muito detalhista, ele era médico e escritor, então ele era muito detalhista com todas as passagens, e ele fala que as mulheres acompanharam a Cristo até mesmo após a morte. Então, quando eles estavam preparando o corpo de Cristo, elas estavam observando, não sei a forma, mas elas observaram a forma que Cristo foi preparado e levado para o sepulcro. Olha só o que fala em Lucas, novamente, capítulo 23, versículos de 53 a 56. O capítulo 50 ao 56, ele fala do sepultamento de Jesus. Vou ler um pouco antes. E eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus. Tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus, e tirando-o do madeiro, versículo 53, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo, e como o corpo fora ali depositado, então elas se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Mas o que aconteceu aqui? Elas estavam lá junto a Jesus Cristo, na alegria. Qual era a alegria? Aquele momento em que elas foram curadas, aquele momento em que foi tirado de algumas delas demônio. Elas estavam alegres porque receberam a bênção de Cristo e não o abandonaram. Elas seguiram com Cristo, seja na alegria ou na tristeza. E elas não tiveram medo em momento algum. Por quê? Porque elas seguiram, elas observaram como Cristo estava sendo preparado. E elas não gostaram do jeito que foi. Não gostaram porque senão elas não tinham ido preparar aromas e bálsamos para realmente fazer esse preparo daquele corpo de forma digna. E por que elas não fizeram nesse dia? Elas não fizeram nesse dia porque já era o início do sábado. E na cultura judaica, o sábado era reservado, eles não poderiam fazer nada naquele dia. Mas elas não desistiram. Ora, a teimosia dessas mulheres. Fala a palavra, olha só. Mas, aí seguindo no capítulo 24. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue na mão de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago.
Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. O que acontece aqui, irmãs, é que elas nunca abandonaram a Cristo. Mesmo após a crucificação e a morte, elas não abandonaram a Cristo. Olha a importância das mulheres no reino de Deus. Elas, imagine só, irmãs, algum tempo atrás, nos nossos tempos, sei lá, alguns 30, 40 anos atrás, em que, principalmente no Brasil, nós não vou nem falar de outros lugares do mundo, em que o machismo era muito grande. Sei que ainda hoje há mulheres que sofrem com o machismo, mas há 30, 40 anos atrás era na cabeça do homem inadmissível que as mulheres pudessem prover o lar. Era inadmissível. Alguns países, principalmente do Oriente Médio, isso até hoje é inadmissível. Quem está acompanhando a Copa pode perceber claramente, lá no Catar, os problemas que as mulheres passam naquele país. Imagine só se todas as mulheres aqui não pudessem trabalhar e nem pudessem contribuir com o sustento do lar. Olhando aqui, eu vejo que as que eu conheço, todas trabalham e ajudam no sustento do lar. Mas isso há 30, 40 anos atrás era praticamente inadmissível. Mas, lógico, as mulheres sempre lutaram pelos seus direitos. Agora pense então, há 2000 anos atrás. Se há 30 anos havia já esse bloqueio, imagine então há 2000 anos atrás, onde a palavra fala que as mulheres contribuíram com o sustento através de seus bens. Cristo, na sua magnitude, ali ele já demonstrou a igualdade entre homens e mulheres. A igualdade em que as mulheres e os homens tinham perante ele os mesmos direitos. E eu percebo aqui que as mulheres foram além. Eu percebo, lendo a palavra na Bíblia, que as mulheres superaram em muito com relação ao trato, com relação a seguir Cristo, com relação ao seu amor e a sua paixão por Cristo. Em todo momento, dentro do livro de Lucas, nós podemos perceber que as mulheres estiveram sempre presentes ao lado de Cristo. Elas nunca o abandonou. Seja em todo o seu período em que ele levou a palavra, fez milagres, seja no período em que passou por adversidades, e até mesmo na morte e no pós-morte, essas mulheres sempre estiveram, honraram e dignificaram ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que a palavra traz aqui é que a importância tão grande da mulher foi no servir, a importância na lealdade e na fidelidade. Caminhando já para o fim, em que pese que aqui nossas irmãs são muito bem resolvidas, são irmãs que têm um pensamento voltado a Cristo e aos ensinamentos que estão inseridos na Bíblia, mas vez ou outra nós encontramos mulheres que se sentem inferiorizadas, que elas se sentem menores do que os homens. O que nós temos a dizer é que Cristo deixou bem claro, nessa passagem e em todo o momento do Novo Testamento, que as mulheres e os homens vivem em condição de igualdade. Que não existe inferioridade.
o cristão não deve pensar que é inferior ao outro. E aqui eu não estou dizendo só às mulheres. Nós temos sim que honrar uns aos outros. Nós não devemos achar que nós temos mais capacidades ou que somos maiores que os outros. Mas também nem de forma alguma pensarmos que somos inferiores a ninguém. Se Cristo Jesus colocou as mulheres no mesmo patamar dos homens, não há ninguém mais que possa mudar ou interferir nessa condição. Mas aí eu pergunto a vocês, essas mulheres, elas ainda hoje estão entre nós? Essas mulheres ainda hoje estão no meio de nós, com essa persistência, com essa fidelidade, com essa lealdade, com esse interesse de servir? Eu falo para vocês que, sem nenhum medo de errar, na Igreja Cristã Evangélica de Sanclerlândia, as mulheres têm uma vontade muito grande de servir e servem a Cristo. As mulheres dessa igreja, elas são leais a Cristo e à Igreja de Cristo. Essas mulheres da nossa Igreja Cristã de Sanclerlândia, elas são fiéis a Cristo e são fiéis à Igreja, porque em nenhum momento nós ouvimos dos nossos pastores qualquer coisa que pudesse chamar a atenção das mulheres dessa igreja, porque elas sempre foram prestativas. É só vocês olharem para o ambiente aqui hoje, todo produzido, todo preparado, para que pudéssemos receber não só as nossas irmãs, mas como outras pessoas que estão aqui, visitantes. Nossa igreja é uma igreja pequena, porém acolhedora. E eu sempre me senti acolhido aqui. E eu me sinto acolhido aqui porque, na maioria da nossa igreja, ela é composta por mulheres honrosas, mulheres que sustentam e mulheres que, com os seus bens, ajudam a sustentar a obra de Cristo em nossa igreja. A pergunta, ela é simples para responder. Essas mulheres são vocês. Nós somos felizes por vocês fazerem parte da nossa vida. Amém? Só para dizer um pouco mais, já saí do contexto bíblico, na minha vida, sentado ali e pensando um pouco sobre a importância das mulheres na minha vida, primeiro, claro, com a minha mãe, que a importância na minha criação. Depois, no meu aprendizado dentro da escola, 90% do que eu aprendi foi ensinado por mulheres. No meu primário, só mulheres. No meu ensino fundamental, na minha época era primário, né, do 1º ao 4º, depois da 5ª à 8ª série. Da 5ª à 8ª série eu tive um professor. Eu não lembro mais qual pastor que passou por aqui e falou sobre o verbo to be. Eu sinto vergonha que eu não aprendi nenhum verbo to be. Mas foi um professor só. Depois no ensino médio, nenhum homem. Sempre mulheres ensinando para mim geografia, português, história, a cultura, né? Tive aulas de OSPB, tive aula de civismo. Então, todo o momento do meu crescimento cultural, eles foi acompanhado por mulheres. Então, agradeço a vocês por fazerem parte de nossas vidas. Amém? Obrigado. Era essa a palavra que eu tinha a passar. Organização Social Político Brasileira.
Graça e paz, irmãs. Vocês estão felizes? Amém. Somos mulheres preciosas, lindas e maravilhosas, que o Senhor nos constituiu e nos chamou para servir Ele aqui neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de cada uma de vocês aqui nesta noite. E em se falando de mulher, eu quero falar de uma mulher aqui no nosso meio, que serve o Senhor aqui nessa casa por muitos anos, que eu sei. E essa mulher, ela é especial, maravilhosa, e o Senhor tem feito, já fez, e tem feito grandes coisas na vida dela. Ela passou por um momento muito difícil na vida dela, ainda está se recuperando, e o Senhor tem feito maravilhas. E eu não sei se vocês se lembram, eu acho que o último dia que ela esteve aqui na igreja, antes de ir fazer o tratamento dela, que ela chegou muito agoniada, andando de lá para cá. E aí o pastor pediu aqui para a gente arrumar uma cadeira, a gente foi, eu mais a Marlene foi lá dentro, pegamos aquela cadeira de fio, colocamos ali, ela foi lá, sentou, mas não estava bom, ela levantou e sentou numa cadeira daquelas redondinha que fica ali de fora, e muito agoniada, e creio eu que doendo demais, porque estava no semblante dela. Gente, essa irmã praticamente não estava quase que andando mais, mas estava aqui na casa do Senhor. Aquele último dia que ela teve aqui, nossa, foi muito triste. Mas graças a Deus que o Senhor fez uma obra maravilhosa na vida dela e tem feito cada dia, e ela está aqui no nosso meio. Ela não, de forma nenhuma, não saiu dos propósitos do Senhor, ela foi para o seu tratamento. Creio eu que todas nós aqui oramos por ela, estamos orando ainda e vamos continuar para que seja completada a obra que o Senhor tem feito na vida dela, na saúde dela. E essa irmã é a irmã Luzia. Eu quero que ela venha aqui na frente e ela vai falar algo aqui para as irmãs. Para a glória do Senhor, está aqui a nossa irmã. Ela não mandava, gente.